Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Como sempre, amados de Deus, é importante você ter a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, para tomar nota de tudo que será dito para o teu crescimento espiritual, para que possa uma vez mais reler, meditar uma vez mais, em o nome de Jesus. Peço que você tome nota do título da nossa mensagem: A graça de Deus e a religião. A graça de Deus e a religião. Essa é uma mensagem para mostrar a todos que estamos no caminho certo, que estamos na senda da vida, que estamos no caminho da luz, do conhecimento, da sabedoria. O propósito de servir a Deus desde os antepassados, desde o tempo dos profetas, em toda a Bíblia, sempre será o mesmo. Uma vida de adoração a Deus, uma vida dedicada, com fidelidade, como servo que somos, uma vida dedicada com fidelidade, o amor a Deus sobre todas as coisas. O propósito é o mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, sempre será este os propósitos. Esses são os propósitos, desde a antiguidade até agora, em toda a Bíblia. São os mesmos, viver uma busca e adoração a Deus. Como diz a palavra, né? Os que me procuram me acham, riquezas e honras estão comigo, os bens duráveis e justiça. Os propósitos são os mesmos. Agora, a missão, amado, de como servir a Deus no ensino, na palavra, a missão mudou. Já é outra a missão. Porque a missão anterior, lendo a passagem de Isaías capítulo 58, é bem diferente da missão atual estabelecida pela graça de Deus, pelo evangelho que o apóstolo Paulo recebeu e pregou, como diz lá em Atos 20, 24. Entendemos que a missão mudou. A missão no período da lei era uma, já no período da graça, para aqueles que querem servir a Deus na verdade, é outra. E vejamos essa evidência, lendo a nossa Bíblia, no capítulo 58 de Isaías, verso 1. Peço, por favor, que você abra nessa evidência. Qual era a missão no passado? No período da lei, antes da graça ser estabelecida. Essa era a missão dos que Deus enviava às nações, no caso os profetas, né? Qual era a missão desses profetas? Isaías capítulo 58, verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, quando Deus enviava um profeta, não era para ele recuar, era para erguer a voz. Clamar ao povo em plenos pulmões, ou seja, com força, com intrepidez, com determinação. Quando um profeta era enviado por Deus, ele tinha que ser ousado, ainda que passasse por perigo de mortes, e não fazer como fez Jonas, né? Quando Deus dá uma ordem para Jonas ir à cidade de Nínive, ele se escondeu. Mas aqui a ordem é: clama a plenos pulmões, não te detenhas,
ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Até mesmo, amados de Deus, porque nesse período o pecado estava de pé. O pecado que Adão colocou no mundo estava de pé. Então, essa era a ordem de Deus, anunciar ao povo as suas transgressões e os seus pecados por intermédio da boca dos profetas. E de fato todos estavam debaixo do pecado, até a vinda de Cristo, para a purificação dos pecados, como diz lá em Hebreus, capítulo 9, verso 26, que com uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Já em graça, é bem diferente da religião à missão. Hoje, até os dias atuais, a religião, eles colocam esse conhecimento como base nos seus ensinos, Pecador, se arrepende. Se você não for batizado nas águas, você vai para o inferno, você não tem direito à salvação. Pecador, pecador, pecador. É o que mais eles pregam. Ou seja, eles estão em uma missão antiga, antiquada, que não tem mais valor diante de Deus. Porque não é isso que Deus fala nos dias atuais. Eles se mantêm ainda no passado, nas palavras do passado. Mas Deus estabeleceu nova todas as coisas. Deus estabeleceu a graça, que quando entendemos, que quando compreendemos, se faz nova todas as coisas na nossa mente, no nosso coração. Tudo se esclarece, tudo se faz novo na vida daquele que abre o coração para receber a graça que Paulo recebeu e pregou. Já é bem diferente nos dias atuais. E muitos pregadores ainda não entenderam a mensagem de Deus, mas a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus foi estabelecida por Deus para erguer a voz e clamar a plenos pulmões o que a graça diz a respeito de todos nós nos dias atuais. Não é mais de condenação. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Não é mais dessa forma, amado de Deus. Deus, através da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, anuncia ao povo que eles foram libertos do pecado. Eles são anjos eleitos. Como diz em Hebreus 9:26, que com uma única oferta, o corpo de Jesus na cruz, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Todos nós. Vejamos a evidência de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Qual que é a missão agora dos homens de Deus que vivem e pregam a verdade? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Vamos ver agora qual é a missão de todos nós, conhecedores da verdade. A missão da religião continua sendo antiquada, antiga, não tem mais valor porque Deus fez nova todas as coisas na vinda do seu Filho amado Jesus. Ele estabeleceu a graça, a misericórdia, a compaixão para sempre sobre as nossas vidas. É como diz, Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois ela não tem fim, se renova de dia em dia. Está vendo? Isso é graça. 2 Coríntios 5,19. E assim diz: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então aqui, em graça, num conhecimento na verdade, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando com Ele o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões e os seus pecados. Já na leitura de Isaías, capítulo 58, verso 1,
Deus estava imputando, fazendo com que o profeta fosse ao povo, ordenando, e isso, erguendo a voz em plenos pulmões e anunciando ao povo as suas transgressões e os seus pecados. Hoje, amado de Deus, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz, Deus reconciliou com Ele o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões e os seus pecados, isso para sempre, como diz em Hebreus 9:26. É essa a missão de todo aquele que se diz pastor, que quer servir a Deus na verdade. Porque existem pastores e pastores, cegos, guias de cegos, como Jesus diz. E quem é o cego? É aquele que não está pregando essa verdade. Que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando com Ele o mundo e não imputando aos homens os seus pecados e as suas transgressões. É essa a missão. Agora, bem diferente dos profetas lá atrás. É essa a missão, que é a graça de Deus. Porque quem está pregando aqui essas palavras? O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Porque ele diz: o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, mas mediante ao Cristo ressuscitado. Vejamos agora Atos capítulo 13, verso 38. Atos 13, 38. E assim diz, amado de Deus, Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste quem? Jesus. Porque o capítulo 3 aqui está se referindo a Cristo, que Deus o escolheu para purificar todos nós dos pecados. Um cordeiro perfeito, como diz lá em João capítulo 1, verso 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, hoje nós temos que erguer a voz em plenos pulmões e anunciar ao povo não mais a sua transgressão, e sim a sua libertação do pecado, a purificação do pecado que foi feita por intermédio da cruz, por intermédio de Jesus Cristo. Tomai, pois, irmãos, o apóstolo Paulo aqui pregando, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste. Por meio dele, todo o que crê é justificado. E todas as coisas das quais vos não pudestes ser justificado pela lei de Moisés, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-lo contar. E realmente, isso tem acontecido. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obras tal que não crereis se alguém vou-la contar. E é isso que acontece. Quando nós anunciamos que as pessoas não têm pecado, aquele que é desprezador da verdade não aceita. Não, sou pecador sim. Que história é essa, irmão? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. São essas palavras logo que eles dizem, né? Mas como nós temos o conhecimento da graça de Deus, quando Jesus proferiu essas palavras para todos que estavam a apedrejar a mulher que foi pega em adultério, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus tinha razão, porque ele não tinha ido ainda para a cruz, não tinha sido crucificado. Então não podemos pegar as palavras de Jesus antes da crucificação e colocá-la depois da crucificação, porque foi na cruz que os pecados de todos nós foram tirados. E por muitos que desprezam a verdade, não a dando ouvido, não aceita o nosso ensino.
que nós não somos mais pecadores, que através da cruz e do sangue do Senhor Jesus Cristo os nossos pecados foram removidos. E é isto a missão, amado. E muitos outros benefícios que Cristo nos fez, destruindo o diabo, nos dando eterna salvação, não pelas obras para que ninguém se glorie, como diz lá em Efésios 2:8. E com relação à destruição do diabo, como diz em Hebreus 2:14. Então, amado de Deus, nós estamos no caminho da verdade. Estamos fazendo exatamente o que Deus quer que venhamos fazer. Anuncia ao meu povo a remissão de pecados. Lá atrás, antes da cruz, anuncia ao meu povo a sua transgressão. Ergue a voz, não te detenhas. E hoje nós temos que erguer a voz e não se deter, e anunciar ao povo que através do sangue do Senhor Jesus Cristo, todos nós fomos purificados para sempre. João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colossenses 1:28, amados de Deus. Colossenses 1:28. E assim diz: nesta evidência. Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, quando você diz para os homens, para aqueles que te ouvem, para aqueles que você prega ou evangeliza, quando você diz que Jesus Cristo nos purificou para sempre, Hebreus 9:26, quando você diz, João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você está anunciando a todo homem e ensinando a todo homem e apresentando a todo homem perfeito em Cristo. Quando falamos dessa forma, estamos nos referindo à vida interior, à vida espiritual das pessoas. Que ela é um anjo, que ela está em um corpo cheio de falhas, fraquezas, que são dominadas pelos frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão, paciência. Nós estamos nos dirigindo ao homem espiritual, ao anjo que está dentro do corpo. É ele que vai para o céu paraíso, não é a nossa carne humana que vai herdar a vida eterna, e sim o Espírito que está dentro do nosso corpo, amado. É ele que foi purificado para sempre. A carne se domina através do fruto do domínio próprio, mas a purificação está no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém. Então, o Evangelho nos ensina que temos que olhar as pessoas na sua essência espiritual, porque a carne para nada se aproveita. Como disse Jesus, né? O Espírito está pronto, a carne para nada se aproveita. Então é isso que o Evangelho da Graça diz: em Deus a ninguém olha segundo a carne. Se o Evangelho diz que a ninguém olhamos segundo a carne, Deus também não. Quando Ele olha para você, Ele olha o anjo que você é, a sua essência espiritual. Porque o pecado foi removido, então Deus não olha ninguém mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito, em nome de Jesus. Vejamos duas evidências lindas aqui, amados de Deus. Salmos 85:10. Salmos 85, verso 10. E assim diz: nessa evidência abençoada por Deus, palavras de verdade. 85, capítulo 85 de Salmo, verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brotará a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. Tudo isso aconteceu através do Evangelho da Graça, que Paulo recebeu e pregou. Como ele diz em Gálatas: o Evangelho que eu recebi não aprendi de homem algum,
mas mediante a revelação do Cristo ressuscitado. E onde que o Cristo ressuscitado estava? No terceiro céu. Porque o apóstolo Paulo diz que ele só não sabe se fora do corpo ou no corpo, eu não sei, Deus o sabe. Esse homem, se referindo a ele, recebeu palavras inefáveis. Então tudo foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. E foi estabelecido a graça de Deus, o evangelho que ele recebeu e pregou, que não recebeu de homem algum, mas mediante a revelação do Cristo ressuscitado. Então, encontraram-se a graça, que é justamente a compaixão de Deus, a sua misericórdia infinita, a sua salvação, a nossa eterna redenção por intermédio da cruz de Cristo, nos purificando para sempre. Tudo isso é a graça e a verdade, porque essas palavras são verdadeiras. A justiça e a paz se beijaram hoje. Nós temos ao nosso favor a justiça estabelecida por Deus e, consequentemente disso, que a justiça é a palavra, a paz, ela se manifesta em nosso coração quando a verdade chega. É verdade que o diabo está destruído? Sim, Hebreus 2,14. É verdade que nós estamos salvos? Sim, Efésios 2,8. Não por obras praticadas por nós para que ninguém se glorie. É verdade que somos ungidos por Deus? Sim, é verdade. Que não precisamos mais de azeite na nossa cabeça, nem no nosso corpo tocando em lugares de feridas? Sim. De dores? Sim, é verdade. Pois aquele que nos confirma conosco e nos ungiu é Deus. Está em Coríntios escrito. Então, amados de Deus, a paz se estabeleceu, se concluiu, a justiça e a paz se beijaram, então fomos justificados por Cristo, através do seu sangue, estabelecendo a justiça para sempre em nossas vidas, e a paz se manifestou em nossos corações por conta dessas verdades. E mais a mais, como diz aqui, encontraram-se a graça e a verdade. E como diz as palavras de Jesus no capítulo 1, verso 17 de João, que a graça veio por intermédio de Cristo e a verdade. Louvado seja o nosso Deus, amados. Estamos num caminho certo, anunciando aos homens, sim, não mais as suas transgressões e os seus pecados, mas anunciando todos os homens e apresentando todos os homens perfeitos diante de Cristo, diante de Deus, por conta da única oferta perfeita, que foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para purificar os nossos pecados. Então é essa a missão hoje. Anunciar ao homem a remissão dos seus pecados, não mais anunciar ao homem as suas transgressões, como diz lá em Isaías 58, verso 1. Hoje a missão é anunciar aos homens que eles foram todos justificados, purificados, embranquecidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez por todas, para sempre. Hebreus 9, 26. João capítulo 1, verso 29. Louvado seja o nosso Deus por essa mensagem, por essa verdade, confirmando que estamos no caminho certo, que estamos diante da missão verdadeira, que estamos diante do verdadeiro pastor. Eu vos apacentarei com sabedoria e com inteligência. Essa é a palavra de Deus para todos nós que estamos debaixo do conhecimento da graça dele. Obrigado, meus amados, pela presença de todos, pela perseverança de todos. E eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, você erguendo a voz, clamando em plenos pulmões e anunciando ao povo a sua libertação do pecado, a sua justificação, feita por Cristo Jesus na cruz, nos purificando do pecado para sempre. Com uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 9, 26. Até mais, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Até a próxima.
Um abraço a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.